Bom dia pessoal, tudo certo? Já faz algum tempo que 2 inscritos me pediram para eu fazer um amplificador de áudio. Eu fiz esse amplificador de áudio e nesse vídeo a gente vai falar sobre como esse amplificador de áudio funciona. E também eu vou deixar na descrição o link para download do que você precisa para fazer a placa e da lista de materiais, beleza? Então vamos lá. Beleza, pessoal. Então, pra gente começar a entender como aquele amplificador funciona, eu vou desenhar o esquemático aqui na mesa branca e a gente vai começar a falar sobre isso, beleza? Beleza, estamos aqui com o esquemático montado e vamos começar. O que a gente precisa para entender esse circuito? Bom, a gente precisa saber 3 coisas. Primeiro, o que é isso? Isso é um amplificador operacional e a gente vai falar sobre ele mais adiante. O que é isso? Isso é um speaker e isso daqui é a entrada de áudio do nosso circuito, né? O seu MP3 player, o seu microfone, qualquer coisa do tipo. Então vamos começar pela entrada. Aqui na entrada eu vou desenhar corrente alternada em azul, corrente contínua em verde. E quando a gente tem as duas correntes juntas, vou desenhar em vermelho. Então aqui nós temos a nossa entrada de áudio, certo? Desenhei aqui. Aqui vem do seu MP3 player, o seu microfone, qualquer coisa assim. Por que a gente tem esse capacitor aqui? Qual que é a função? A função desse capacitor é filtrar a corrente contínua que pode estar contida no áudio, né? Por exemplo, ao invés de aqui ser 0 volts, pode ser que não seja 0 volts. Pode ser que, na verdade, aqui seja, por exemplo, 6 volts. E no caso a gente não quer isso. A gente quer que seja 0 volt. Então, a gente filtra essa corrente contínua de modo que aqui nesse capacitor nós só tenhamos corrente alternada. Ok, a gente filtrou isso daqui, nós estamos sem offset nenhum. Daí a gente se depara com 3 resistores e um capacitor. O que é isso? A primeira coisa aqui que a gente vê é um filtro passa alta, certo? Como assim? Bom, é um R e um C, um filtro passa alta. Se a gente esquecer desses 2 resistores, é essencialmente isso. E o que esse filtro passa alta faz? Ele está clipando, ou seja, ele está curto-circuitando as altas frequências, certo? Por que ele faz isso? O microfone, ele consegue captar acima de 20 kHz. Porém, o ouvido humano só consegue ouvir até 20 kHz. Então não faz muito sentido amplificar os sinais acima de 20 kHz. E isso só geraria mais ruído no nosso amplificador. Então é bom cortar esses sinais. Pelo meio do quê? Pelo meio de um filtro passa alta, clipando esses sinais. Ou seja, as altas frequências vão vir para cá e vão ser curto-circuitadas. Lembrando que esse é o polo negativo e esse é o polo positivo da nossa alimentação. Ok, dito isso, a gente precisa saber o que é isso daqui. Bom, é muito simples, é um divisor de tensão. Parece bem óbvio, é um divisor de tensão. O que esse divisor de tensão está fazendo e por que ele está aqui? Primeira coisa é, a nossa alimentação, ela é uma alimentação que não admite valores negativos, certo? Por exemplo, eu poderia ter uma fonte de alimentação onde eu tivesse 12, 0 e menos 12 e mais 12. Quer dizer, menos 12, 0 e mais 12.
o que não é o caso, a gente só tem 0 e 12 volts na nossa alimentação. Porém, o nosso sinal de áudio, ele pode ser negativo, na verdade é uma corrente alternada, ou seja, ele vai e volta. E na ida, ele é positivo, mas na volta, ele é negativo. Digamos que aqui a gente tenha 2 volts pico a pico, né? Menos 1 volt aqui e 1 volt aqui. Como é que a gente vai amplificar essa parte aqui? Aqui está o 0 volts. Como é que a gente vai amplificar esse menos 1 volt aqui se a nossa alimentação só vai até 0 volts? Bom, a gente precisa mover isso daqui, a gente precisa fazer um offset novamente para que isso daqui não seja 0. Então aqui vocês podem ver que eu tenho um divisor de tensão. Se a nossa tensão é 12 e esses dois resistores são iguais, a gente está jogando isso daqui, vamos desenhar aqui corrente contínua, a gente está jogando aqui de fato 6 volts, onde agora a gente não tem mais o 0 aqui, a gente tem 6 volts, e aqui não é mais 1 volt, é 7, e aqui não é mais menos 1, é 5. Então agora a gente só tem valores positivos, beleza? É isso que é toda essa parte do circuito. Beleza, agora a gente chegou no nosso amplificador. O que é isso daqui? Isso daqui é um amplificador operacional. Como assim? Como é que um amplificador operacional funciona? Bom, vou desenhar ele em vermelho aqui. É muito simples. O amplificador operacional tem 2 pinos. E ele quer fazer de tudo para que a diferença de potencial entre esses 2 pinos seja 0. Então, por exemplo, se a gente configurar ele assim, né, e a gente botar 1 volt aqui, nós vamos ter 1 volt aqui, e aqui no pino negativo dele fica 1 volt. Ou seja, os 2 pinos estão com 1 volt na entrada, então a diferença deles de potencial entre eles é igual a 0? É. Então, o nosso amplificador operacional está funcionando direitinho, está estável, certo? Se eu botasse 2 volts aqui, eu teria 2 volts aqui, consequentemente 2 volts aqui. E é assim que ele funciona. E é isso que a gente tem aqui, na verdade. Vamos ver? Bom, agora que a gente... Só lembrando, agora que a gente adicionou esse offset, a gente tem essa onda aqui, né, alternada e contínua. Então vamos desenhar ali em vermelho. Ok. Aqui tem entrada positiva. Como é que esse amplificador vai funcionar? Esquece essa parte aqui do circuito por enquanto. Entrou aqui 6 volts com a nossa corrente alternada, foi aqui para o polo positivo. A gente vai querer esses 6 volts com a corrente alternada aqui também, certo? Então a gente vai passar por aqui, a nossa tensão vai passar por aqui, vai vir para cá. Tá, vai vir para cá, não vai passar. Vai vir para cá, vai passar por esse resistor, na verdade. Vou até desenhar assim, né? Passou por esse resistor, veio pra cá. Aqui acontece uma mágica, digamos assim. Vem pra cá e foi pra cá. E daí nós temos aqui de novo, indo até o pino negativo. Beleza, o que é isso daqui? Isso daqui é um divisor de tensão, certo? Nós temos, por exemplo, não é o nosso caso, mas só para facilitar o cálculo, um resistor de 2 ohms aqui e um resistor de 1 ohm aqui. Nós temos dois resistores de 1 ohm, por exemplo. Isso daqui é um divisor de tensão, certo? Certo. Então a tensão aqui, se os dois resistores são iguais, vai ser a metade da tensão que é aqui, certo? Certo. Então, na saída, a gente vai ter, se o nosso swing é esse, a gente vai ter um swing agora de 2 volts, de 4 volts, né? Se o swing aqui era de 7 a 5, nós vamos ter um swing de 8 volts e 4 volts aqui. Certo? Certo. E aqui, se a gente amplificou tudo por 2, aqui ficaria 12 volts, certo? Errado. Vocês estão vendo aí que não está batendo, né? Porque aqui o nosso offset continua 6 volts. E os mais atentos perceberam que só fluiu corrente alternada para cá.
por que que isso aconteceu e por que que a corrente contínua não foi amplificada? Bom, nós temos um capacitor aqui, e o capacitor ele atua como um circuito fechado, né? Ou seja, um curto-circuito para corrente alternada, e um circuito aberto, ou seja, sem nada aqui, para corrente contínua. Então, na verdade, a gente fez um divisor de tensão aqui apenas para corrente contínua, enquanto a corrente alternada não se dividiu, logo ela não se amplificou. Ok? Então a gente veio aqui com as duas tensões e a tensão contínua foi dividida aqui, porém a tensão alternada foi dividida aqui, porém a tensão contínua tentou vir para cá, não conseguiu por causa do capacitor e foi direto para lá. Logo, a gente conseguiu 6 volts aqui, tendo 6 volts aqui, porque não foi dividido. Porém, a gente precisou de 8 volts aqui, a gente precisou de 2 volts de swing aqui, porque aqui, ó, vê que a diferença tá de 1 volt, agora a gente tem 2 volts de swing aqui, para produzir 1 volt de swing aqui, certo? Por causa do divisor de tensão. Então é por isso. Então a gente... E por que que a gente não pode amplificar a nossa corrente contínua, né? Por que que a gente precisa desse capacitor ali? Porque senão a gente teria 12 volts aqui e 14 volts aqui de swing, digamos assim. E a nossa tensão só vai até 12. Então a gente cliparia o sinal de cima, o que também não nos ajuda em nada. Beleza. Passamos essa parte do circuito e viemos para cá. Nós ainda temos as duas tensões misturadas ali e encontramos um filtro passa alta de novo, certo? Ou seja, a gente vai de novo clipar as altas frequências que possam ter surgido ou que passaram aqui por algum motivo ou que tenham surgido no processo de amplificação. Porque, de novo, a gente não quer que vá ruído pro nosso speaker aqui. Então, a gente corta essas frequências mais altas que a gente não consegue ouvir e deixa ir pro speaker só as frequências que a gente quer ouvir. E, de novo, aqui a gente tem um capacitor. O capacitor vai filtrar todos esses 6 volts aqui que estavam de offset e vai deixar só a corrente alternada a passar. Logo na saída do nosso circuito, nós vamos ter isso: 2 volts, 0 volts e menos 2 volts. Vejam que a gente tem o mesmo swing de 2 volts aqui e menos 2 volts aqui, e de 2 volts aqui e menos 2 volts aqui. Bom, e é isso, pessoal. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Os amplificadores, eles dão uma complicada na cabeça por causa dessa história de corrente alternada e corrente contínua. Mas postem as suas dúvidas aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.